Meus irmãos, nesse mesmo clima, esse clima da presença de Deus entre nós, eu quero convidar vocês a conversar com Deus. É muito importante a gente dialogar com o Senhor com frequência. E esse diálogo, ele precisa ter objetivo. E um dos objetivos bíblicos da nossa conversa com Deus é o arrependimento dos nossos pecados. Eu quero, antes de pregar a palavra, convidar você que está aqui comigo, você que está em casa, a conversar com o Senhor, dizer o quanto você está feliz de estar na sua presença, mas também pedir perdão pelos pecados. A gente nunca pode se apresentar diante de Deus sem confessar nossos erros, para que o Senhor nos limpe, nos lave, e a gente possa entender o que Ele quer de nós. Se nós estivermos com os pecados acumulados, uma barreira será formada e a gente não conseguirá manter contato com Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Senhor, Deus, que merece honras, glórias e louvores, nós nos ajuntamos nesta casa para celebrar o Teu nome. O pessoal de casa também está nos assistindo. Estamos aqui como um povo escolhido, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo que se chama pelo Teu nome. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor, pela Sua graça e misericórdia, nos concedeu essa honra. E nós somos gratos. E desde já, Senhor, atribuímos ao Senhor todas as homenagens possíveis. E reconhecemos o quanto somos pecadores. Queremos apresentar e confessar as nossas culpas. Queremos reconhecer os nossos erros. Queremos confessar ao Senhor a nossa iniquidade. Perdoa, meu Deus, nós suplicamos o Teu perdão, porque contigo está o perdão para que sejas temido. Perdoa, meu Deus, as nossas falas erradas. Perdoa, meu Deus, as nossas atitudes impensadas. Perdoa, meu Deus, os nossos desejos pecaminosos. Lava-nos, limpa-nos e toma-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para que possamos estar conectados diretamente com o Teu Espírito Santo. Pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão, pode se assentar, minha irmã. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, registrada em Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39. Você de casa também poderá nos acompanhar. Estamos iniciando mais uma série de mensagens. Como foi mencionado durante os louvores, estamos abordando o tema família ao longo do mês de maio. E hoje, de maneira pontual, trataremos o tema cura à vista. O tema geral, milagres na família. E hoje vamos fazer uma abordagem sobre a capacidade de Deus curar doenças que se instalam na nossa casa. Lucas 4, 38 e 39 diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Jesus sempre teve grande apreço pelas famílias. Jesus sempre teve grande apreço pelas famílias. Os evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, por diversas vezes, relatam o mestre atuando em contextos familiares, em contextos domésticos. Curas, libertações, transformações
são algumas das ações realizadas por Jesus na Bíblia, na casa de muitas pessoas. Podemos dizer que Cristo abençoou as famílias do seu tempo para indicar o quanto nossas famílias são importantes para Deus. Ninguém melhor do que o próprio Senhor, para falar sobre família, porque o próprio Deus foi quem a criou. E o próprio Deus deseja abençoar os nossos lares de tal modo que eles se tornem ambientes cheios da sua presença. E nesta perspectiva da atuação de Jesus sobre as famílias, Lucas, capítulo 4, conta a história de uma cura realizada no ambiente doméstico. Como vocês puderam acompanhar na leitura bíblica que eu fiz, trata-se da história da cura da sogra de Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Lendo com cuidado essa passagem bíblica, a gente percebe que as cenas que compõem esta narrativa nos apresentam algumas lições espirituais importantes sobre o interesse de Jesus em curar as enfermidades que estejam assolando as pessoas que amamos. Se por acaso você que me assiste de casa, ou você que está aqui no templo, no culto presencial, tem alguém que você ama na sua casa, enfrentando uma grave enfermidade, ou você mesmo está portando uma anomalia, cujos médicos não conseguem resolvê-la, a mensagem de hoje traz boas notícias para você. Existe cura à vista. Jesus tem interesse de curar o seu pai. Jesus tem interesse de curar a sua mãe, os seus avós, os seus filhos. Jesus tem interesse de curar a sua família. E nosso desafio é entender como este milagre de Deus se processa. E a história da cura da sogra de Pedro nos ajuda para compreender essa maneira de Deus agir. E a primeira lição espiritual que essa história nos apresenta é a seguinte: Jesus ouve quem pede pela cura de seus familiares. Será que vocês aqui podem, por favor, repetir no 3? 1, 2, 3. Jesus ouve quem pede pela cura de seus familiares. Simão, também chamado Pedro, segundo as Escrituras, era amigo íntimo e discípulo de Jesus. Por causa deste laço de amizade, a casa de Simão era frequentada regularmente pelo Mestre. Jesus frequentava tanto a casa de Simão, que alguns comentaristas bíblicos dizem que as pessoas daquele tempo compreendiam que ali também era a casa de Jesus. A casa de Simão tinha o privilégio de contar com a presença frequente do Salvador da humanidade. Jesus sempre era visto naquele endereço. E no versículo 38 de Lucas capítulo 4, aparece Jesus novamente frequentando a casa de Pedro. Mas nesta ocasião, algo diferente estava acontecendo. Em outras oportunidades, Jesus esteve ali,
mas nada de especial aconteceu. Mas quando Jesus adentra naquele lar, logo se percebe que havia um clima de apreensão. Você já entrou num lugar onde você percebeu um certo ambiente sombrio? Em algum momento você já esteve numa casa onde o ar de tristeza era perceptível? Foi mais ou menos isso que aconteceu quando Jesus chegou. As pessoas estavam tomadas pela tristeza, pela ansiedade, pela apreensão. Tudo isso estava acontecendo porque a sogra de Pedro, que provavelmente residia naquela casa, estava gravemente enferma. Cabe destacar que a doença que essa mulher portava não era uma doença simples. Porque o próprio texto diz que ela estava acamada e com alto grau de febre. Cabe dizer que Lucas, o escritor desta passagem bíblica, era médico por formação. Além de ser um homem de Deus, um discípulo de Jesus, um missionário, Lucas era médico. E para Lucas fazer esse registro de alguém que estava doente, é porque de fato aquilo estava acontecendo. As palavras de Lucas nos dão convicção para acreditar que o estado de saúde daquela mulher era muito crítico. Não é um absurdo dizer que o versículo 38 de Lucas 4 é um atestado médico. Lucas está atestando que a sogra de Pedro estava mal. Não sabemos ao certo que tipo de doença a afligia. Mas a doença tinha desencadeado uma forte febre. Quantas pessoas às vezes dizem que estão com febre simplesmente porque a temperatura do seu corpo está um pouco mais fervorosa. Mas este não é o caso da sogra de Pedro. Lucas aferiu a temperatura. A sogra de Pedro também estava de cama, sem poder se levantar. Mas a parte que merece destaque nessa passagem bíblica, por incrível que pareça, não é a doença que eu acabei de citar. Embora a doença seja uma informação importante para a gente entender essa palavra, não é a parte que merece um destaque maior. O texto informa que alguns que estavam na casa, ao verem Jesus chegar, vão até ele e rogam pela cura daquela mulher. Você pode acompanhar isso no versículo 38 de Lucas 4. Jesus, quando entra na casa de Pedro, alguns que ali estavam vão até o mestre, rogando pela saúde daquela mulher. A palavra rogar, conforme você pode ver no versículo 38 de Lucas 4, ela significa pedir com humildade e com insistência. As pessoas que estavam naquela casa rogaram a Jesus pela cura daquela mulher. A ideia de rogar tem o mesmo sentido de implorar e de suplicar. É aquilo que eu e você fazemos quando conversamos com Deus. Quando a gente ora, a gente está rogando, suplicando, implorando. Foi o que fizeram com Jesus. Aqueles que rogaram a Jesus pela cura da mulher,
acreditavam que Jesus tinha autoridade para curar toda sorte de doença. Salmo 103, versículo 3 diz que Ele, o Senhor, é quem perdoa todas as nossas iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. Se você ler Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, os enfermos eram curados. As pessoas doentes eram restauradas. É bem provável que essas pessoas que rogaram a Jesus para que curasse a sogra de Pedro, fizessem parte da sua família. Podemos imaginar dessa forma, podemos supor. Pessoas que estavam na residência, preocupadas com a doença que afligia aquela mulher, intercedem por ela diante de Jesus. Aqueles indivíduos suplicaram para que Jesus manifestasse cura naquela família. Isso é muito importante para aquilo que o Senhor está nos dizendo hoje. Porque, comumente, nossos lares serão atingidos por algum tipo de enfermidade. Nenhuma família está imune a doenças, bactérias, vírus. Não há como evitar que doenças alcancem as pessoas que amamos. E podemos dizer, cada um de nós no seu contexto, que não é nada fácil ver o cônjuge, os pais, os filhos, ou até mesmo os parentes mais próximos sofrendo ou definhando. Você já viveu essa experiência de acompanhar a saúde de alguém que você muito ama, se esvaindo pouco a pouco, desaparecendo lentamente? Você já teve na sua família a experiência de ver um câncer corroendo alguém que você muito amava? De ver uma doença autoimune acabando com a vida de quem você tanto ama? Isso estava acontecendo com a sogra de Pedro. Mas a gente aprende nessa passagem bíblica que quando Jesus estiver à vista, não há razão para entrarmos em desespero. A sogra de Pedro estava doente, mas Jesus estava presente naquele lar. As pessoas que estavam preocupadas com a sogra de Pedro, ao invés de ficarem desesperadas, foram até Jesus para suplicar pela cura. A semelhança do que eles fizeram, precisamos implorar ao Filho de Deus. Quando alguma pessoa que amamos estiver doente, precisamos acreditar que a cura é real, que é plenamente possível um milagre acontecer. Eu já tive a oportunidade de falar para os irmãos em outras mensagens, que a pandemia, ela mudou a maneira da gente pensar. Falo da sociedade como um todo. A pandemia teve, de certa maneira, alguns benefícios sociais, na formação do nosso caráter e daquilo que pensamos, mas tem algumas coisas que foram prejudiciais. Porque durante a pandemia, muito se falou sobre a ciência. A Bíblia não é contra a ciência é um dom de Deus. Mas a ciência, meus amados irmãos, não pode ser endeusada. Nós não podemos entender a ciência como uma verdade absoluta. Cientistas erram, se equivocam. Temos que tomar muito cuidado, porque a ciência, quando é utilizada fora da sua medida, poderá combater a nossa fé. Porque a ciência
nos prega somente aquilo que pode ser compreendido pela razão humana, aquilo que pode ser comprovado cientificamente. E determinadas obras de Deus não têm como ser calculadas, estudadas ou explicadas, porque são obras miraculosas, são coisas sobrenaturais. Lucas era um cientista da medicina. Era um homem que cuidava de pessoas doentes. Mas ele não deixa de registrar os milagres de Jesus. E nós precisamos entender que a última palavra não é do médico. A última palavra não é do farmacêutico. A última palavra não é da ciência. Quando o assunto é família, a última palavra vem do próprio Jesus. Por isso que nós não devemos perder o hábito de interceder, de orar, de conversar com Deus quando alguém de casa estiver doente. E é bem bacana a maneira como a Bíblia fala desse assunto, porque a oração ela precisa ser o primeiro passo. Quantas vezes a gente deixa para orar quando nada mais resolve? 1 Timóteo capítulo 2 diz que antes de qualquer coisa orem. Você tem uma consulta médica, antes de ir para o médico, ore. Adoeceu, vai tomar uma medicação, antes de tomar a medicação, ore. A oração precisa ser o primeiro passo sempre. Portanto, não importa a doença que estiver afligindo a nossa casa, os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos parentes, precisamos sempre recorrer a Jesus, porque Ele pode todas as coisas. Jesus pode. Procuraram a Jesus e intercederam pela sogra de Pedro. Precisamos ter o mesmo hábito. Precisamos rogar por aqueles que estão doentes em nossa casa. Nosso lar pode estar enfrentando uma terrível enfermidade. Mas enquanto Jesus estiver no nosso lar, haverá chance de algo mudar. Haverá chance de cura. E a segunda parte aqui da mensagem nos ensina o seguinte: Jesus faz movimentos para curar. Vocês podem, por favor, repetir no 3? 1, 2, 3. Jesus faz movimentos para curar. O versículo 39 de Lucas 4 diz: inclinando-se ele, Jesus, para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou. A gente precisa se atentar para os detalhes. Jesus, ele é chamado. As pessoas imploram a Jesus para curar a mulher doente. Jesus não fica de braços cruzados. Jesus não fica inerte. Ele não é insensível aos nossos pedidos pelos familiares. A Bíblia diz que ele vai até a sogra de Pedro. E acho bacana, eu estava lendo esse texto, e Deus me fez perceber essa primeira palavra do versículo 39, que diz, inclinando-se ele. A Bíblia está dizendo que Jesus se inclinou para atender a mulher doente. Isso mesmo que você acabou de ouvir. O Deus do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, literalmente se curvando para restaurar a saúde de uma mera mortal. O Deus que se inclina para nos ouvir. Um Deus que tem o universo à sua disposição. Ele para tudo para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor e para nos atender. Mateus capítulo 8, versículo 15, narra a mesma história que eu estou contando para vocês, a partir da narrativa de Lucas. Em Mateus capítulo 8 diz que Jesus Cristo tocou na mão da mulher de Pedro, da sogra de Pedro, aliás. Jesus tocou na mão da enferma. Lucas diz que ele se inclinou. Olha esse movimento.
Mateus fala que ele tocou na mão da mulher doente. Já em Marcos, na mesma passagem bíblica, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Jesus a levantou. Jesus fez pelo menos 3 movimentos. Ele se inclina, ele toca e ele ajuda a levantar. Irmãos, o amor de Deus pelas nossas famílias é tão grande que Ele faz todo tipo de movimento para abençoá-la. Jesus não cansa de se movimentar para abençoar o seu casamento, para abençoar os seus filhos, para abençoar os seus pais, os seus avós, os seus netos. Deus está em constante movimento, porque o seu interesse pela nossa casa é maior do que nós possamos imaginar. Se você se preocupa com a sua família, ouça bem, meu irmão e minha irmã, a preocupação de Deus é muito maior do que a sua própria preocupação. Você ama os seus filhos, tem cuidado a respeito deles, o cuidado de Deus e o amor de Deus é muito maior. Por isso que em situações de enfermidades, devemos buscá-lo de todo o coração, porque o Senhor não medirá esforços para ouvir o nosso clamor. No seu tempo e sob a sua vontade, todas as feridas serão curadas, e a saúde da nossa família será devidamente restaurada. No tempo certo, Jesus vai atender, Jesus vai resolver. Foi exatamente o que aconteceu na casa de Pedro, com a sua sogra. Jesus chega, a situação é crítica. Ele escuta o clamor das pessoas. Ele vai até a mulher, ele faz movimentos. E a palavra do Senhor diz que ela é reerguida. A saúde foi restaurada de maneira instantânea. É bem bacana isso, porque Lucas, quando faz o registro da cura, ele não diz que dias depois a sogra de Pedro melhorou. Para que não restasse dúvidas de que o que estava acontecendo era um verdadeiro milagre. Imediatamente ela ficou de pé. E o texto diz que ela começou a servir todos que estavam na casa. Ela não estava se recuperando da doença. A doença tinha desaparecido. Ela estava cheia de energia, completamente recuperada. Eu não sei se você tem o hábito de fazer exercícios físicos, mas para quem não tem vida sedentária, é muito comum, em certos dias, desejar fazer uma caminhada longa, ou desejar fazer um Cooper, ou praticar o seu esporte predileto. É aquele dia que a adrenalina está a 1000, você não quer ficar em casa, você quer se movimentar, o seu corpo está pedindo, você está bem e precisa se exercitar. Foi exatamente o que aconteceu com a sogra de Pedro. Ela estava bem. Talvez alguém tenha dito, olha, você não precisa aqui servir ninguém, porque você acabou de sair de uma situação crítica de saúde. Mas Deus havia transformado o seu estado físico de tal modo, que ela se sentiu bem para servir a todos. A sua enfermidade foi repreendida. O alto grau de febre não era mais um problema. A sua temperatura foi normalizada e a sua saúde foi devidamente restabelecida. O lar de Pedro estava aflito, tomado por uma grande apreensão. A doença da sua sogra havia tornado sua casa num ambiente de dor e tristeza. Mas tudo mudou a partir do momento que Jesus apareceu. Eis aí a diferença de uma família que tem Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ter Jesus no nosso lar fará toda a diferença. Às vezes a gente pensa que consegue resolver os problemas familiares sozinhos. A gente vai levando a vida distante de Jesus e a gente tem o ledo engano que conseguiremos sobreviver bem sem Ele. Meu amado, minha amada, sem Jesus as coisas não serão resolvidas.
o lar de Pedro estava enfrentando uma barra pesada. Mas Jesus fez toda a diferença. Jesus estava ali presente. Quando Jesus não está presente, não temos a quem recorrer. Não temos a quem recorrer quando os filhos se envolvem com as drogas. Não temos a quem recorrer quando o casamento começa a arruinar. Não temos a quem recorrer quando a nossa família está em ruínas. A presença de Jesus faz toda a diferença. Na casa de Pedro, a presença de Jesus devolveu a alegria. Porque a mulher que estava enferma, acamada, foi tocada pelo poder de Deus e ficou em pé novamente. Jesus levou cura para a família de Pedro. Jesus continua atento para as coisas que acontecem na nossa casa. Jesus deseja que a nossa casa seja um lugar de harmonia e de paz, de alegria. A gente não pode deixar que Jesus fique do lado de fora da nossa residência. A gente precisa trazer Jesus para a nossa família diuturnamente. Porque no momento mais complicado, Ele será o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente durante a angústia. Ele vai fazer movimentos surpreendentes, como Ele fez com a sogra de Pedro, a ponto de se encurvar para tocá-la. Ele vai levantar aquilo que está caído, restaurar aquilo que está destruído. Jesus é poderoso para resolver todos os problemas familiares. Acreditemos nisso. Eu quero convidar você que está aqui comigo a ficar em pé, por gentileza. Eu quero aproveitar essa série de mensagens para tornar a nossa oração pedagógica. Isso não quer dizer que em outros momentos você não orou pela sua família. Não quer dizer que você vai orar pela família apenas nesse mês de maio, que é um mês onde nossa denominação prega muito sobre o assunto. Mas quem sabe, nesses cultos familiares que estamos realizando aqui no mês de maio, coisas diferentes possam acontecer. Já pensou nisso? Quem sabe esta série de mensagens sobre milagres na família será um divisor de águas para aquilo que está acontecendo na sua casa. Eu, como pastor, eu tenho acesso aqui a todas as famílias da congregação. Alguns problemas eu até participo, tentando ajudar. Mas não é um absurdo dizer que tem coisas que acontecem na sua casa que nem o pastor sabe. Somente você e Deus sabe. Às vezes algumas coisas são constrangedoras. Você tem vergonha de expor. Porque o único que conseguirá te compreender é o próprio Jesus. Talvez a sua casa tenha alguns problemas difíceis que você já tentou resolver de tudo que é jeito. E parece que as coisas apenas pioram. Talvez o teu problema seja o mesmo da história que a gente pregou hoje. Um problema seríssimo de enfermidade. Pode ser que a tua casa esteja enfrentando uma enfermidade terrível. Você que está me ouvindo, me assistindo de casa, talvez na sua família, alguém foi tomado por um câncer em estágio avançado, ou outra doença que tenha causado um abatimento generalizado dentro de casa. Muitas famílias hoje em dia são tomadas por doenças emocionais. Quantas pessoas ficam debaixo de uma depressão, de uma crise de ansiedade? A palavra do Senhor hoje está nos dizendo que Jesus cura todas as doenças. Jesus é poderoso para curar. Jesus é poderoso para curar quem amamos. Porque às vezes o problema não é nosso, propriamente dito. Às vezes o problema não é na nossa carne, mas a gente deseja que fosse. Quantos pais dizem: eu gostaria que a dor do meu filho
viesse para mim. Porque quando dói no meu filho, dói muito mais no meu coração. A palavra está nos ensinando que é possível você se colocar no lugar do seu filho que sofre, se apresentando diante de Jesus e rogando pelo seu filho. Jesus escuta pessoas que rogam pela sogra de Pedro. Jesus vai aonde está a sogra de Pedro. Jesus tem poder de ir aonde está a pessoa que está sofrendo na sua casa. Talvez o teu filho, tua esposa, teu esposo não estejam aqui. E você vai orar por alguém que sequer está nesse ambiente espiritual. Talvez você que está em casa, a pessoa que você está pensando não está aí assistindo a mensagem. Mas é possível rogar. A Bíblia diz, se nós rogarmos a Deus, Deus nos ouvirá. Nós vamos conversar com o Senhor. Eu vou apresentar a sua vida diante de Deus, a sua casa, a sua família. E se por acaso você precisar de uma oração pela imposição das mãos, porque temos diversas modalidades de oração bíblica. Deus não é um ser engessado. Deus é muito criativo. E sabendo que eu e você precisamos de agentes motivadores da fé, Ele nos apresenta diferentes maneiras de orar. Você pode orar comigo onde você está, acompanhando a minha intercessão. Mas a Bíblia também diz que você pode vir à frente e receber a oração pela imposição das mãos. Se Deus direcionar o seu coração para vir à frente, para receber a imposição das mãos, você vai vir. Você pode orar ajoelhado, de repente o Espírito Santo vai te conduzir a ajoelhar. Você pode orar levantando as mãos. A Bíblia também apresenta a unção com óleo para quem estiver doente. Quem sabe você esteja precisando da unção. Aqui à frente você poderá vir e dizer: pastor, me unja. Eu preciso da unção para ser curado. Você de casa, você não seja apenas um mero espectador. Eu sei que você me acompanha sempre. Se sentir no coração, se ajoelhe diante da televisão aí que você está me assistindo. Põe a mão no coração. Ou vai lá no quarto e abençoe a cama que o seu filho dorme. Para que quando ele for deitar esta noite, ele possa sentir a presença de Deus. Se o teu parente está longe, pensa nele, levanta as mãos, diz para Jesus o nome dele, e Jesus pode fazer movimentos para abençoá-lo. Milagres na família.